Aí agora, o que começa a vazar é o seguinte, a Polícia Federal já pediu para a Polícia Civil do Distrito Federal acesso a todo o conteúdo do celular e de tudo que foi apreendido na casa do Renan Bolsonaro. O que foi anunciado é que apreenderam um celular e um HD. Um HD é um disco rígido onde tem memória de um computador. Então, se você tem um laptop ou um computador desses de mesa, a memória dele, tudo que tem no computador, fica no HD. Não precisam levar o computador inteiro, né? Só o HD. Tá. Aí o que acontece? E não sabe se aprenderam documentos ou não, mas isso não foi anunciado pelo menos. Tá, a Polícia Federal quer. Eles falam, Thiago, mas a Polícia Federal tá investigando o Renan Bolsonaro? Tá. A Polícia Federal começou a averiguar o celular e as contas do Ossef. O Ossef foi advogado, ou é ainda, do Renan Bolsonaro. Quando o Renan Bolsonaro foi depor num caso aí, nesse mesmo caso aí, quem estava com ele era o Ossef. Então veja, a Polícia Federal tem uma investigação contra o Renan Bolsonaro que é sobre um esquema dele de 4 milhões e meio de reais que a empresa, ele tinha uma empresa de mídia, era a Bolsonaro Júnior. Tá. Essa empresa recebeu contratos de 4 milhões e meio de reais. É muita grana mesmo. Isso tudo em contratos públicos. Aí você fala, peraí. Filho do presidente, um adolescente sem nenhum tipo de instrução, abre uma empresa, essa empresa começa a fechar contratos milionários com o governo. Agora vem a parte que os policiais da Polícia Civil e da Polícia Federal, essas investigações se cruzaram, que é o seguinte. Essa empresa fechou de repente. E quando essa empresa fechou, tinha um contrato de recebimento de 300 mil reais por mês. Agora você consegue imaginar uma empresa que funciona num escritório pequeno, que começou a receber um monte de aporte, um monte de empresário colocando dinheiro nessa empresa, começou a fechar contratos milionários, fecha um contrato de 300 mil reais por mês e fecha. Peraí, se tá dando tanto lucro, fechou por quê? Logo depois, o Renan Bolsonaro pegou e deu essa empresa, ele deu doação, ele doou a empresa Bolsonaro Júnior, que era a empresa dele, para uma outra pessoa. Você fala, peraí, você cria uma empresa que tem o seu sobrenome, seu nome, né, Bolsonaro Júnior, ele é o Jair Renan Bolsonaro, então ele é como se fosse o Jair Bolsonaro Júnior, e aí você doa ela para outra pessoa, uma empresa que estava lucrando tanto. A investigação da Polícia Civil que fez busca e apreensão no Renan Bolsonaro diz que ele e o assessor dele, que agora eu posso falar sócio, porque a Polícia Civil disse que era sócio, eles começaram a criar empresas no nome de laranjas. O sócio do Renan Bolsonaro já tinha sido preso por porte ilegal de arma de fogo e por fazer registros ilegais de armas de fogo para vendê-las. Isso eu falei aqui num vídeo passado. Tá, agora o que se sabe? Que o Renan Bolsonaro e esse sócio, os dois juntos, em conluio, agiam para colocar empresas e bens, que aí sim pertenciam aos dois, que eles conseguiam com dinheiro sujo, no nome de terceiros, que eram os laranjas. Entre essas empresas e bens, a Bolsonaro Júnior, que é essa empresa aí que, nossa, foi um sucesso de dinheiro, o fenômeno dos negócios, 4 milhões e meio em contratos aí em 2, 3 anos, e aí de repente ele dá para outra pessoa? Não, ele colocou a empresa no nome de um laranja. E a Polícia Federal sabe disso. Só que a Polícia Federal tem uma investigação sobre os contratos dessa empresa. Já a Polícia Civil do Distrito Federal tem uma investigação sobre a maneira como era lavado o dinheiro e como era pego o dinheiro público. Até então, eu falei num vídeo aqui ontem, eu falei, olha, estão falando vários crimes aí do Renan Bolsonaro e desse rapaz pelos quais eles estão sendo investigados. Não vou falar que cometeram crime, né? Entre eles está o crime de peculato. E aí até durante o vídeo eu fui falando cada um dos crimes. Lavagem de dinheiro foi assim, tal crime foi assim, assado. E no fim eu falei, olha, peculato eu não tô vendo aí qual. Lembrava da investigação da Polícia Federal, mas agora o que se sabe é que tem a ver com aquilo. O que aconteceu com essa empresa do Renan Bolsonaro? Todo mundo que fazia negócios com a empresa do Renan Bolsonaro acabava ganhando contratos públicos. Teve uma empresa que doou para ele um carro, dizem que era um carro elétrico de 90 mil reais. Eu não sei qual carro elétrico custa 90 mil reais, custa bem mais. Mas enfim, ele recebeu um carro elétrico, um carro pequenininho de uma empresa. E aí essa empresa conseguiu contratos com o governo Bolsonaro, ele conseguiu uma reunião do dono da empresa com ministros do governo Bolsonaro. Depois, uma outra empresa doou placas de mármore, o escritório dele era todo feito em mármore, um negócio assim luxuoso, o escritório do Renan Bolsonaro, e ele não pagou um centavo por aquilo. Essa empresa que doou o mármore e tudo mais, o dono da empresa conseguiu, com a presença do Renan Bolsonaro, uma reunião com o ministro do Bolsonaro. E aí ele conseguiu contratos de mineração, contratos milionários de mineração. Aí você fala, peraí, então a empresa
faz uma doação de 100 mil, 200 mil, nem sabe quanto, para o Renan Bolsonaro e depois ganha contratos milionários. Ficou só na doação mesmo? Eu nunca vi corrupção por permuta. Nossa, olha, eu estou abrindo uma empresa, você me doa aqui me doa a televisão, me doa o armário aqui, e em troca eu te consigo um contrato no governo? Peraí, eu não ganho nada, 1 centavo para mim, a empresa está trabalhando em troca de material de escritório. Estranho. Aí, de repente, o Renan Bolsonaro aparece numa mansão. A mansão do Renan Bolsonaro também está no nome de laranja. A mansão do Renan Bolsonaro foi comprada com um empréstimo no BRB, que é um banco estatal que tem gente ali bolsonarista ali, o Flávio Bolsonaro também fez. E essa mansão do Renan Bolsonaro foi comprada e continuou no nome do dono antigo, falaram que era alugada. E esse dono antigo é um cara pobre, ele mora na periferia de Brasília, numa casinha de 2 dormitórios. E aí, de repente, esse cara é dono de uma mansão, só que ele não quer morar na mansão dele, não. Ele aluga a mansão e continua morando na periferia. Fala, peraí, eu nunca vi o cara morar quase na favela e ser dono de uma mansão. E alugar a mansão, porque eu tenho que pagar as prestações da minha mansão, por isso eu vou alugar. Peraí, você comprou a mansão como? Muito estranho. Então agora imagine, você que a Polícia Federal está indo atrás. Só que a Polícia Federal também descobriu o seguinte, o Renan Bolsonaro, essa empresa dele foi aberta por um empresário que é um lobista que foi citado na CPI da Covid inúmeras vezes. Ele estava no centro de um esquema de corrupção que ia roubar 1 bilhão e 700 milhões dos cofres públicos, que era a vacina da Covaxin, que iam comprar ilegalmente. Esse lobista foi quem abriu a empresa do Renan Bolsonaro e no telefone da empresa estava o telefone dele. Lobista amigo do Ossef. Veja, tudo aí tem muito contato. E aí o Renan Bolsonaro começou a fazer o quê? Isso é lobby. Você chegar e falar, olha, eu tenho contato com o governo. No caso tinha, porque era filho do presidente. Todo mundo sabe, não precisa nem falar. Todo mundo sabia. Você me dá alguma coisa e em troca eu te consigo o contrato com o governo. Quer? O empresário fala, sim, isso é corrupção, é lobby. Tem lobby que não é corrupção? Até existe, mas esse aí, do jeito que tá, toda a cara de corrupção. A Polícia Federal começou a investigar. A Polícia Civil começou a investigar a parte dos bens, e segundo o delegado deu uma entrevista que apareceu alguns segundos ali no Jornal Nacional, em que ele diz o seguinte, tem muita coisa aqui. Depois eu ver o delegado falar, eu comecei a pensar o seguinte, por que não prenderam o Renan Bolsonaro? Ficou até estranho não terem prendido o Renan Bolsonaro, viu? Depois da fala do delegado, que ele coloca o Renan Bolsonaro como o cabeça de tudo. Mas foi preso o sócio e ele não. Só porque é o filho do Bolsonaro não foi preso? Enfim, algumas pessoas no PL pensam o seguinte, que se o Renan Bolsonaro for preso, vai baixar a sanha de todos os governistas, de todo mundo que odeia o Bolsonaro, pela prisão de outros parentes do Bolsonaro e do próprio Jair Bolsonaro. Então, pega o filho do Bolsonaro que não tem mandato, que não tem pretensão política, pelo menos ele falou depois que talvez queira ser candidato a vereador, alguma coisa, mas não é nada. A Michelle aí estava querendo se alçar presidenciável, está fazendo eventos políticos. Renan Bolsonaro, ele é ali assessor do Jorge Saif, né, que é o Jorge Saif, que é um senador bolsominion de Santa Catarina, mora num apartamento de 1 milhão, ninguém sabe como ele paga isso aí, e não tem, assim, nossa, um cargo, vai a eventos políticos, não vai. Então, da família Bolsonaro ali, o custo político menor para eles é a prisão do Renan. Aí fica um tempinho preso, depois vai solto e, quem sabe, não se esquecem dos outros. Principalmente da Michelle. A Michelle adoraria a troca. Nossa, vai preso o Renan e não vou presa eu. Pô, que ótimo. Falta combinar aí com a Polícia Federal, né? Porque não vai acontecer isso, não. Quem cometeu o crime vai acabar preso. Então, essa é a visão do PL. Calma, vai chegar a hora, viu? Eu peço a sua inscrição aqui no canal que a gente vai comemorar muito ainda, viu? Falou!